E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Mais uma boa PGM na área, inclusive esse ano 2024 está se mostrando um bom ano de PGMs, né? PGEs meio mais ou menos assim, sairão alguns editais ainda, mas o volume não deve ser grande. Agora PGM, praticamente toda semana eu tô vindo aqui no canal apresentar alguma boa PGM que saiu aí pelo Brasil. E olha que aqui no canal nós só tratamos das PGMs boas, vamos dizer assim. Aquelas meio mais ou menos, conteúdo programático meio estranho, eu acabo nem fazendo análise aqui, porque eu não recomendo em geral para quem estuda nos nossos cursos, especialmente no curso extensivo. Beleza? Mas PGM Mossoró recomendo demais. Vamos lá. Olha só, PGM Mossoró, vamos falar aqui começando pela carreira, tá? A carreira da PGM Mossoró é boa, não é excepcional de início, mas é boa. A remuneração base é R$ 8.400, legal. Só que tem benefícios e tem honorários aqui, tá? Na PGM Mossoró, você ganha um adicional por titulação, então se você tem mestrado, doutorado e tal, você ganha um adicional bom, tá? E você também tem honorários lá na PGM Mossoró. A carreira não é grande, tá? Lá são 10 procuradores de carreira e mais os cargos de chefia que podem ser ocupados por gente de fora, assim, né? Que vão dividir esses honorários também, sabe? Mas ainda assim, é pouca gente, vamos dizer assim, para dividir os honorários. De tal modo que pode chegar a valores bons lá em Mossoró, tá? Dito tudo isso, essa é uma carreira, e esse 8 mil é o salário base inicial, né? Ele vai crescendo ao longo do tempo, ele praticamente dobra até o fim da carreira. De tal forma que é muito provável que você ganhe o teto constitucional lá em Mossoró, não de início, tá? Início, enfim, vai depender da sua titulação, vai depender dos honorários, você deve ganhar algo ali acima de 15 mil reais, mas não consigo falar o certo para você aqui, tá? Mas fim de carreira, é muito provável que você ganhe o teto constitucional aí, ok? Banca desse concurso, banca Sebrasp, banca mais padrão para procuradorias. Inclusive, você que fará Mossoró, dê uma olhada na prova da PGE Rio Grande do Norte. Aliás, você que fez Rio Grande do Norte e é nosso aluno, especialmente do curso extensivo, olha, sinceramente, eu considero praticamente obrigatório que você faça Mossoró, tá? O conteúdo programático é bom, a carreira é boa. Ah, não, eu quero uma carreira que remunere melhor já no início. Tudo bem, Mossoró não remunera tão bem no início, mas de repente até para você fazer uma transição, para você já ter uma aprovação antes de outros concursos, vale a pena também, tá? Mas daqui a pouco a gente chega no conteúdo programático. Por enquanto, ó, banca CESP, banca padrão, tranquilo aí para quem está estudando. Vagas. 7 vagas. Isso são todos os cargos em abertos na PGM Mossoró. PGM Mossoró tem 10 cargos, 3 ocupados, 7 em aberto. Os 7 vieram aqui no edital. 6 para ampla concorrência e 1 para a cota de negros, tá? Também tem cota PCD aqui no concurso, mas aí só cadastro de reserva PCD, ok? Continuando. Pode advogar lá em Mossoró, nenhuma limitação quanto a isso, e exige 3 anos de prática. É raro o PGMD interior cobrar prática jurídica, a regra é não cobrar. Aqui em Mossoró cobra. É ruim, claro, para quem está se formando, para quem não consegue adquirir prática, por exemplo, às vezes a pessoa é policial militar, tem dificuldade para conseguir prática, tudo bem. Então tem essa limitação. Por outro lado, para quem já tem esses 3 anos, é bom porque limita um pouquinho a concorrência, né? Alguns bons candidatos deixarão de fazer essa prova por causa dos 3 anos de prática. Minha recomendação para você, se você tem os 3 anos, faça a prova. Se você não tem, mas está adquirindo agora, faça também, tá? Porque a prática só é cobrada na posse. Então, eventualmente, você não tem hoje, mas você é nomeado daqui 1 ano e meio. Daqui 1 ano e meio você já adquiriu essa prática, tá? Se você está adquirindo desde hoje, né? Então, a ideia é essa, tá? Se você não consegue obter prática, por exemplo, você exerce um cargo que te impede de advogar, e, enfim, não é uma função jurídica também, aí não vai dar para você. Realmente, você vai ter que ficar de fora desse concurso, tá? Quem que consegue essa prática aqui? Quem advoga, né? E aí pelo menos 5 processos por ano, devem ser 5 processos diferentes, tá? Não podem ser 5 petições no mesmo processo. Tem que ser 5 processos diferentes. Quem ocupa um cargo
ou função privativa de bacharel, não precisa ser cargo efetivo, um cargo comissionado, desde que exerça função jurídica, conta também. Quem exerce estágio de pós-graduação, conta também. Estágio, aquele que você faz durante a faculdade, não conta para a prática aqui na PGM Mossoró, tá? Contava para a prática nos últimos concursos da AGU até, mas aqui em Mossoró não conta, ok? Vamos lá. Inscrições 28 de fevereiro até 28 de março, então um período bom aí para fazer inscrições. R$200 o cargo de procurador. Relativamente caro esse concurso até, né? Assim, considerada a remuneração, mas enfim, R$200 meio que está um pouco na média aí dos concursos de procuradoria. Geralmente PGM cobra um pouco menos, mas é isso. Prova objetiva, dia 21/7, tem muito tempo até lá. Tá? A gente ainda tem 5 semanas, praticamente, né? Desde que foi publicado o edital, 5 semanas não, 5 meses até essa prova. Isso é tempo para você rever muita coisa. Por isso que eu recomendo muito essa PGM Mossoró para quem ainda está estudando, sabe? Então, assim, aqui no Revisão PGE nós temos o curso extensivo, inclusive que está com matrícula aberta nesse momento, tá? Vai até segunda-feira o preço promocional. Mas enfim, você está no curso extensivo. O curso extensivo prevê 1 ano de estudo. Você ainda não completou esse 1 ano. Você entrou, por exemplo, no fim do ano passado, em novembro. Cara, ainda assim, principalmente se você é nordestino, se você está próximo, ou não é nordestino, mas consegue chegar em Mossoró por um preço razoável para você, sabe? Vale a pena fazer esse concurso. Quando a gente vai ver, o conteúdo programático é muito bom e o número de vagas é bem razoável para uma PGM também, tá? Se você acabou de fazer agora, no último final de semana, PGE Rio Grande do Norte, você já tá no ritmo para essa prova aqui, tá? Mesma banca, conteúdo muito semelhante. E aí, ó, são 120 questões certo ou errado, prova de tamanho médio para pequeno, 3 horas e meia, o tempo é curto, tá? Questão certo ou errado é mais rápido de fazer, claro, você só lê uma assertiva, né? Ainda assim, 3 horas e meia é um tempo pequeno, nem dá tempo de você cansar muito, você tem que ir num ritmo rápido aqui, tá? E passam um total de 84 pessoas terão a prova discursiva corrigida, tá? 62 da ampla concorrência, 5 cota PCD e 17 cota para negros, tá? Então, esse é um concurso que não tem tanta cota assim, tem um pouco de cota, tem bem mais vagas da ampla concorrência, né? Ainda assim, claro, se você tem direito a uma cota, use esse direito, sempre concorra pela cota, se você puder, tá? Não, nem pense, número de vagas é menor. Não existe isso. Tem um sistema de equilíbrio ali que, se for preciso, você que está na cota, você pega a vaga lá da ampla concorrência, tá? Você nunca é prejudicado por estar na cota, pode ficar tranquilo quanto a isso. Pelo menos não se souberem interpretar as regras direito, né? De vez em quando tem alguma banca que quer interpretar um pouco errado, mas aí as pessoas impugnam e fica tudo certo, beleza? Então, 84 pessoas vão para a prova discursiva. A prova discursiva é no mesmo dia, tá? Dia 21/7, no período da tarde. Bem mais tempo, 5 horas. Aqui você já dá uma cansadinha a mais, porque você fez a prova pela manhã e vai emendar a discursiva à tarde. É uma questão processual, uma peça processual e 2 questões. Prova padrão de procuradoria, tamanho pequeno, com um bom tempo para fazer, tá? Não tem consulta nessa prova. Esse é um elemento dificultador, mas não é tão dificultador assim, tá? Porque você já tem que construir uma boa base de lei seca para passar na prova objetiva. Com essa boa base de quem está estudando forte para a prova objetiva, inclusive lei seca, você memoriza muita coisa que você usa na hora de fazer a prova discursiva. É um total de 42 aprovados. O ideal aqui, claro que você quer a melhor posição possível, mas o ideal é você ficar entre os 10 primeiros, 20 primeiros. É improvável que PGM Mossoró nomeie mais de 20 pessoas, tá? Porque só são 7 cargos vagos, vai ter alguma rotatividade, claro, mas não é tanta rotatividade assim. Então, de preferência aí você ficar entre os 10, até entre os 20 dá para sonhar. Depois disso é improvável que você seja nomeado. Pode acontecer porque muita coisa acontece em 4 anos, mas é bastante improvável, ok? E aí, tem uma questão sempre recorrente que é o seguinte, olha, quando nós temos essa prova CESP, em que uma questão errada acaba por contar negativamente,
É o que a gente chama normalmente de uma errada anula uma certa. E aí, eu chuto tudo ou eu não chuto tudo, tá? Minha estratégia aqui, esse assunto é controverso, tá? Um monte de gente tem opinião em sentido contrário, você até pode deixar qual é a sua estratégia aqui embaixo nos comentários, tranquilo. Mas eu tenho a minha e eu defendo o meu ponto de vista aqui. O ponto é, se você não é uma pessoa que está arrebentando, sabe aquele cara que, por exemplo, passou na primeira fase do PGE Rio Grande do Norte, se você não é esse cara, se você não está muito bem, marque tudo, mesmo aquilo que você não sabe. Por quê? Se você não está nesse ritmo muito forte, tô passando em tudo, você vai precisar dessa pontinha de sorte que separa o aprovado do quase aprovado, sabe? E essa pontinha de sorte você só tem se chutar e chutar certo, sabe? Então funciona mais ou menos assim. Se você deixar, da 120, se você deixar 15 questões em branco e você é um cara que não tá tão forte assim, provavelmente você já está reprovado por ter deixado essas 15 em branco, porque você não vai acertar as outras 105. Você vai errar algumas ali também, sua nota vai lá para baixo, sabe? Agora, se você chuta tudo, marca 120 questões, de repente das 15 que você ia deixar em branco, você erra 5, acerta 10, isso conta 5 pontos a mais e são 5 pontos que fazem a diferença para você ir para a primeira discursiva, tá? Então assim, é preferível chutar tudo. Agora, se você, por outro lado, é aquele cara que está sobrando, você acabou de fazer mais de 80 pontos na PGE Rio Grande do Norte, você passou na PGE Sergipe, sabe? Enfim, você foi bem nas últimas provas CESP, você está estudando 6 horas por dia. Ah, bacana. Não, aí você pode adotar uma estratégia mais conservadora, porque você meio que já está garantido nessa prova discursiva. Então você fala, não, eu vou tirar um pouquinho o pé aqui, vou deixar umas 5 ou 6 em branco, porque eu tenho muita convicção das que eu estou marcando. Aí sim, aí é bacana, tá? Ponto aqui também. Como funciona a pontuação nesse concurso? 120 pontos na primeira fase, 50 na segunda fase e só 10 na prova de títulos. Ou seja, a prova objetiva vale 2/3 da pontuação. A objetiva vale 120, o resto do concurso vale 60. Isso significa que você precisa de uma pontuação alta na primeira fase. Se você for mal nessa primeira fase, assim, ó, você se classificou, mas você classificou na última colocação ali da ampla concorrência, por exemplo. Cara, é até provável que você se classifique no fim do concurso, mas você está muito lá atrás, a sua chance de nomeação é baixa, tá? Então é preferível você assumir mais risco na primeira fase para tentar tá naquele dia especial, tá naquele dia que você tá com tudo, e aí sim, você consegue esse diferencialzinho da nota, às vezes com um pouquinho de sorte mesmo, tá? Assim, claro, ninguém passa por sorte, mas aquele pezinho de sorte faz a diferença entre o resultado bom e o resultado mais ou menos, tá? E eu posso falar isso com bastante convicção, porque assim, eu vejo pelos nossos alunos, eu vejo por mim mesmo. Eu já fiz prova que eu estava preparado e eu fui meio mal. E eu já fiz prova que eu estava igualmente preparado e fui bem, sabe? E qual foi a diferença? É porque eu encaixou o dia certo, eu acertei aqueles 2 ou 3 chutes conscientes, sabe? Tô na dúvida entre A e a B, eu marco A e era A mesmo, sabe assim? Então, se você quer ter esse resultado excepcional, que é o que é preciso para passar, tem que assumir um pouquinho de risco. E assumir um pouquinho de risco faz parte chutar algumas questões na prova e, de repente, estar num dia bom. Beleza? Então, essa primeira fase vale muito, por isso chutar aqui tem até mais relevância do que normalmente teria em uma prova que a segunda fase equivale mais. Ok? Seguindo, prova de títulos. Prova de títulos vale um total de 10 pontos. Deixei aqui embaixo, pequenininho, tirei um print aí pra gente. Um total de 10 pontos na prova objetiva, tá? Da prova de títulos. Essa pontuação da prova de títulos, ela fará alguma diferença no concurso, tá? Porque olha só, primeiro nós temos o doutorado, vale 1,8, não é tanta coisa, pouquíssima gente tem doutorado, aqui é tranquilo, tá? Também mestrado e pós-graduação, tudo com a pontuação baixa. Aprovação em concurso para cargo privativo de bacharel, pontuação baixa também, tá? Mas aí a gente tem, ó, exercício em cargo de procurador, tá? De qualquer carreira da advocacia pública estadual, municipal ou federal, tá? E aí é 0,6 por ano, podendo acumular até 3 anos para valer 1,8.
Eventualmente, procuradores de municípios pequenos farão essa prova aqui. E aí isso pode fazer diferença aqui, tá? Essa titulação. Se você tem, melhor ainda para você. Se você não tem, não é o suficiente para você deixar de fazer a prova também. Mas faz alguma diferença aqui, tá? Também, quem dá aula, nível superior, conta um pouquinho de titulação. E a outra forma aqui grande de pontuação nesse concurso é exercício em cargo ou função técnico-jurídica privativa de bacharel em direito em órgãos da advocacia na administração pública, tá? Ou tribunais de contas, defensoria, poder judiciário ou legislativo, ou seja, especialmente quem é analista ou assessor, também tem uma titulação interessante aqui de até 1,8, também pode fazer uma diferença razoável aí você que é assessor de alguma autoridade, beleza? E a advocacia privada também conta aí 1,8. Ou seja, o examinador aqui, ele meio que deixou claro quem elaborou esse edital. Ele falou, olha, eu quero profissionais com experiência prática. Veja o que vale mais no título. Ser advogado público, ser advogado privado e exercer função privativa de bacharel, tá? Então, assim, são exercícios, são atividades práticas, né? Titulação acadêmica não vale tanto aqui nesse concurso, beleza? Conteúdo programático. E aí no conteúdo programático a gente vê que é uma prova efetivamente jurídica. Parabéns para a PGM Mossoró. De vez em quando algumas PGMs fazem umas provas meio absurdas para procurador, cobrando informática ou raciocínio lógico. Não é o caso aqui. Tudo conteúdo jurídico mesmo, ó. Constitucional, administrativo, tributário, processual tributário. Se você nunca ouviu falar em processual tributário, fique tranquilo, é a mesma coisa que a gente já estuda em tributário e em processo civil. Você vai ver execuções fiscais, você vai ver cautelar fiscal, são assuntos comuns para a gente que está estudando para procuradorias. Por exemplo, aqui no curso, no Revisão, a gente trata de processo tributário lá dentro de tributário, tem aulas de execução fiscal e tudo mais, tá? Direito financeiro, civil, processo civil, urbanístico e ambiental, trabalho e processual do trabalho. Veja, tudo isso que veio até aqui é exatamente aquilo que nós chamamos de disciplinas essenciais para procuradorias. Por isso que elas têm esse nome. Elas são essenciais, elas são sempre cobradas em concursos de procuradoria, tá? É um total de 9 disciplinas. Se você somar aqui, tem um pouquinho mais, porque eles destrincharam aqui esse processual tributário, tá? Quais são essas 9 disciplinas sempre cobradas? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, trabalho, processo do trabalho, ambiental e financeiro. E aí você coloca uma 10ª específica de PGMs que é urbanístico, tá? Então até aqui só aquilo que é para você estudar mesmo. Se você quer fazer concurso de procuradoria, estude essas disciplinas sempre, tá? O que veio de extra nesse edital? Penal e processo penal, que a gente não costuma estudar muito para procuradoria, mas cai com frequência também. Previdenciário e direito municipal, que são normas locais e aquelas noções constitucionais de atribuição do município. Veja, não tem nenhum absurdo nessa prova. As disciplinas mais estranhas é penal, processo penal e previdenciário, que embora não sejam disciplinas centrais para procuradorias, também são cobradas com frequência. Por exemplo, o curso extensivo do Revisão PGE abarca essas 3 disciplinas aqui. E direito municipal é aquele toque local que todo concurso tem, são as normas locais, você vai ter que estudar também, tá? Esse foi aqui a nossa análise de edital da PGM Mossoró. Bom edital, especialmente para você que tem condições de chegar em Mossoró a um custo que não prejudique a sua vida, recomendo demais que você faça, tá? É uma prova muito boa aí de conteúdo programático e a limitação de 3 anos de prática jurídica abre uma oportunidade para quem tem essa prática, tá? Se você, por exemplo, advoga já há alguns anos, você não só tem a prática, como ainda tem uma boa pontuação na prova de títulos. Excelente oportunidade aí para você. É isso, galera. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal para estar sempre atualizado sobre os concursos de procuradoria. É isso aí e vamos juntos.